Quem está me vendo e ouvindo? Quem está me vendo e me ouvindo, já dá joinha para a gente poder iniciar nossa aula. Ótimo, o som tá bom. Tem alguém que é a primeira vez hoje, que está assistindo a aula? Ótimo, todo mundo tá vendo, todo mundo tá ouvindo, então vamos iniciar a nossa aula. Deixa eu só coloquei alguns exercícios nessa também. Ótimo. Então vamos lá, gente, mais uma aula de conteúdo de avaliação para vocês, tá? O efeito estufa e o aquecimento global, ele consta no nosso plano de estudos, né? Então eu vou explicar para vocês o que quer dizer cada um. Depois a gente vê, faz umas duas questões aí, para poder assimilar bem, tá? Com o que a gente aprendemos hoje. Tô baixo. Vamos lá. Ótimo, Rosiane, segunda vez, isso mesmo. Tem bastante aula ainda para assistir. Não pode perder. Ó, então vamos lá. Tem muita gente que confunde efeito estufa com aquecimento global. Não confunde, acha que os dois são a mesma coisa, tá? Eles não são processos iguais. Falar efeito estufa e aquecimento global é o mesmo processo? Não, eles são diferentes, tá? Mas eles estão relacionados. Porém, eles são processos, eles não são processos iguais, tá? Então, vou explicar para vocês o efeito estufa e o aquecimento global, tá bom? Quem quiser depois anotando, tem muita gente que eu sei que quer anotar, né? Depois a aula fica gravada para quem é a primeira vez, tá? Todas as aulas ficam gravadas. Como eu acesso? Você acessa com o mesmo link que você entrou hoje, ou se não, você pode pedir na secretaria do curso de vocês o link das aulas, tá? Porque todas as aulas ficam gravadas, todas as aulas ficam salvas, tá bom? Então aí depois você pode assistir, aí você vai pausando, porque agora como é ao vivo você não consegue pausar. Mas a gravada você consegue pausar, e você consegue copiar, tudo mais, tá bom? Pode assistir mais vezes, enfim. É meia hora de aula, conteúdos bem diretos, então é mais fácil você assistir mais algumas vezes, né? Não é tão cansativo. Vamos lá. Como eu disse agora, efeito estufa e aquecimento global não são processos iguais, mas estão relacionados, tá? O efeito estufa, ele é um fenômeno natural, tá? Então, quando eu falo, nossa, o efeito estufa é tão ruim, nossa, o efeito estufa não é legal. Não, gente. O efeito estufa, ele é um fenômeno natural que garante a temperatura adequada para a vida na Terra. Então, assim, se não tivesse esse efeito estufa, a gente não conseguiria viver na Terra, né? Seria muito gelado. Bom, então vocês vão entender mais ou menos como funciona o efeito estufa e por que ele é natural e é uma coisa boa. O efeito estufa é uma coisa boa porque ele garante a temperatura adequada na Terra, tá? Ele consiste em uma camada de gases que envolve o planeta, tá? Que a gente às vezes compara o efeito estufa com um cobertor que envolve a Terra e mantém temperatura adequada para a vida, tá? Então, se cair alguma questão de o efeito estufa é um fenômeno natural? É um fenômeno natural. Mesmo que o que acontece é que a gente aumentou a quantidade de gases que causam o efeito estufa, é isso. Porém, se não tivesse nada disso, naturalmente teria o efeito estufa, porque para poder garantir a temperatura adequada para a vida, tá?
Então, naturalmente, com alguns processos que acontecem aqui na Terra, causaria os gases de efeito estufa. O que acontece é que nas últimas décadas, a emissão de gases poluentes decorrente a atividades humanas aumentaram a concentração desses gases, tá? Então, com isso, a camada do efeito estufa, ela ficou mais espessa. Então, isso dificultou a dispersão do raio solar. Então, o que acontece? Eu tenho um desenho depois que eu vou colocar para vocês explicando no slide. Mas tem a Terra, aí tem os gases da camada assim, de efeito estufa. Então, o raio solar entra, bate na atmosfera e sai. Então, esquenta a atmosfera, mantém a atmosfera em temperatura adequada, uma quantidade de raio solar e assim, com que também grande parte consiga sair. O que acontece é que a gente, com tanta emissão de gases poluentes, ficou mais grossa essa camada, dificultando que esse raio solar ele disperse, fazendo com que ele retenha calor aqui na atmosfera, então fazendo com que fique mais quente. Então, presta atenção bem nessa parte. E é justamente essa retenção de calor, esse excesso, né, de retenção de calor que acabou causando o aumento da temperatura na Terra, que é chamado de aquecimento global. Entendeu? Então, assim, o efeito estufa é um efeito natural, é um efeito que ele garante a temperatura adequada para a vida na Terra. Tá? O que acontece é que, com a grande emissão dos gases poluentes decorrente depois eu vou ler a pergunta de vocês, aí eu vou responder algumas, porque se eu ficar lendo da hora, eu acabo perdendo o fio da meada. Aí vocês podem ir colocando e depois eu vou lendo, tá, gente? Eu consigo ver todas as perguntas de vocês, tá? Então, assim, o efeito estufa ele é natural, ele garante temperatura na Terra. O que acontece é que nas últimas décadas aumentou muito a emissão de gases, né, poluentes, que aumentaram essa camada do efeito estufa, fazendo com que retenha mais calor na Terra. Então, assim, essa retenção de calor, ela causou aumento de temperatura. Então, esse aumento de temperatura na Terra é chamado de aquecimento global, tá? Então, vamos lá, lembra? Eles são processos diferentes, porém estão relacionados. Agora, a gente vai para o aquecimento global. O aquecimento global é um fenômeno climático que consiste no aumento das temperaturas médias do planeta e das águas do oceano, tá? Ele é resultado da intensificação do efeito estufa, tá? Então, ó, o efeito estufa, ele é um processo natural. O efeito estufa é um processo natural, que é intensificado pela ação humana e ocasiona o aquecimento global, tá? Então, o efeito estufa é um fenômeno natural, que garante a temperatura adequada para a vida na Terra. O que acontece é que ele foi intensificado pela ação humana, causando o aquecimento global. Tá? E aí, esse aquecimento global, a gente vê que a temperatura, cada ano da Terra eleva, né? O calor é diferente de alguns anos atrás. Então, assim, esse aumento de temperatura global ele traz como consequência o derretimento de grandes massas de gelo. Coloquei uma imagem aí, ó, de um urso polar, um pinguim, quase sem gelo para ficar em cima. Ocasiona aumento do nível do mar, que pode levar a grandes problemas como submersão de cidades litorâneas, migração forçada de pessoas, aumento de desastres naturais como furacão, tufões, ciclones. Enfim, o aumento da temperatura global ela não é benéfica para o planeta. Deixa eu ver. Bem-vinda, Maria, pela segunda aula, primeira vez. Carol, seja bem-vinda, tá? A aula sempre fica salva, a aula direto com conteúdo da prova, depois você pode assistir de novo. Suzane, tenta virar o celular se você tiver com o celular para rotação automática. Se não é algum pop-up que está bloqueando, mas aí depois quando salva, consegue ver normal. Ó, vamos lá, está começando a aula, depois vocês vão entender tudo aí, já esclarece um pouco mais, tá? Então vamos lá, quem conseguir ver a imagem aí, depois consegue ver quando salvar a aula. Ó. Então, aqui a gente tem o planeta Terra, a gente está mostrando como que funciona o efeito estufa. Né? Tem a atmosfera, a radiação solar que aquece a Terra, né? Gases como o CO2, o
CH4, que intensificam o efeito estufa e não permite que o excesso de calor saia da atmosfera. Então, olha só. Vou desenhar aqui para vocês. Ó, aqui... Ó, vamos colocar que aqui é a Terra. Tá vendo aqui é a Terra? Tá vendo? Aqui forma os gases do efeito estufa. Ó, vou desenhar alguns pouquinhos de gases aqui do efeito estufa. Ó, tá vendo? Naturalmente se formam os gases de efeito estufa aqui, tá vendo, na Terra? E aqui é o Sol, ó. Tem o desenho aí do slide, mas eu vou desenhar para quem estiver vendo. Ó. Então, vamos lá. O Sol aqui, a radiação solar, ela, ó, a radiação solar bate aqui na atmosfera, aquece, e grande parte da radiação solar consegue sair quando quando os gases do efeito estufa são naturais, quando o efeito estufa é natural, que não tem um monte, tá vendo? Não é uma camada grossa, ó. É uma camada fina, são gases de efeito estufa natural, que não é o que acontece hoje em dia, tá? Então, a radiação solar, ela vem, bate na atmosfera, grande parte, alguma parte fica aqui, que é o que aquece a Terra, que mantém com que a gente consiga viver aqui nessa temperatura, porque senão seria muito gelado. Se não fosse o efeito estufa, estaria muito gelado, a gente não conseguiria, tá? Então, ó, aqui a radiação solar bate e outra parte da radiação sai. Isso acontece com o efeito estufa normal, tranquilo, né, natural, porque ele é natural. Porém, o que acontece? Com vários gases do efeito estufa, que eu vou passar quais são os gases, o que faz liberar vários gases do efeito estufa, que aumenta, que intensifica. Então, vamos colocar assim, ó, uma camada bem grossa. Vamos lá. Ó, como intensificou a emissão desses gases, né? Eu vou explicar o que intensifica os gases do efeito estufa, calma. Como que intensificou muito, né? Os gases do efeito estufa, eles ficam aqui, ó. Tá vendo que ficou uma camada bem mais grossa? Isso dificulta com que a radiação solar que bate na Terra vá embora. Então fica muita radiação solar aqui. Isso faz com que aqueça mais, fica mais quente, aumente a temperatura da Terra. Esse aumento de temperatura da Terra é chamado de aquecimento global, tá? Deu para entender? Deu, né, gente? Eu desenhei, além do slide deu para desenhar. Então, vocês entenderam? É assim, ó. Imagina nós. Tá um pouco fresco assim, eu vou lá e coloco só um cobertor. Ó, tá um pouquinho fresco, um ventinho, eu coloco um cobertor. Para mim é suficiente. Eu coloquei um cobertor, tá gostoso, não tô suando, nada, tô bem. Imagina eu coloco 4 cobertores, muito quente, aquece demais, entendeu? E aí, é mais ou menos assim que funciona o efeito estufa, como se fosse um cobertor aí em volta da Terra, porém que por conta da intensificação da emissão dos gases, né, que aumentam o efeito estufa, foi ficando, a camada intensificou, ficou mais grossa, dificultando que o calor saia. Então, por isso que chama de aquecimento global, tá bom? Ah, tá, mas e como que a gente faz para... Quais os principais gases do efeito estufa, né? Que a gente libera na atmosfera, né, que a gente libera tanto mais assim, né? Eu vou colocar os principais, que são os que caem na avaliação. Tem mais 2 que eu não coloquei aí, um que é bem natural, que é uma fonte bem natural, então não coloquei que não cai na prova, e o outro que já é até proibido, por conta disso, então também não coloquei. Um dos principais gases do efeito estufa, e isso é importante vocês também anotar, tá? Um dos principais gases do efeito estufa é o CO2, o dióxido de carbono, tá? Ele é a principal fonte do excesso de dióxido de carbono na atmosfera é a queima de combustíveis fósseis. Quem esteve em outras aulas, que a gente teve aula de
gente teve aula de geografia, teve aula de biologia, que a gente fala sobre os combustíveis fósseis, que é o petróleo, o carvão mineral, tá? Então, quando o combustível fóssil mais queimado é o petróleo. Então, quando queima o petróleo, né, libera a emissão de gases do efeito estufa. Então, o dióxido de carbono, ele é um dos principais, né, principais gases do efeito estufa. E como que libera ele? Com a queima de petróleo, carvão mineral, libera esses gases do efeito estufa. Então, faz aquele excesso, né, na camada do efeito estufa, prejudicando com que a radiação solar ela saia, né, da atmosfera. Então, fica mais na atmosfera e isso vai aumentando a temperatura, tá? Então, dióxido de carbono, tá? CO2, isso daí é importante vocês anotarem, tá? CO2 com a queima de combustíveis fósseis, petróleo, carvão, tá? Tem uma imagem, eu não sei se todo mundo está vendo, mas tem uma imagem que nem, ó, instalação industrial que produz energia a partir do calor gerado pela queima de combustíveis fósseis. Olha só, tanto de emissão com a queima de combustíveis fósseis que é lançado na atmosfera, muito grande, tá? Qual que é o outro gás do efeito estufa? O gás metano, tá? O gás metano, ele tem decomposição de lixo orgânico e na digestão de animais herbívoros, né? Hoje muito se fala, quando alguém fala que eu virei vegetariano, eu virei vegano, eu diminui o consumo de carne, hoje se fala bem mais, né? Essa consciência em diminuir o consumo de carne, não só, muitos são por conta da causa animal e tudo mais, mas hoje muito se fala também por conta do meio ambiente. O que isso tem a ver? Aí você fala, nossa, mas o que tem a ver a carne com o meio ambiente? Ó, o gás metano, ele é liberado no processo de digestão de diversos animais herbívoros e ruminantes, tá? Eles liberam o metano na atmosfera, os bois, as vacas, por exemplo, no processo de digestão deles, né? No arroto, em outras coisas, eles liberam o metano. Então, aí quando fala, mas o que isso tem a ver com a carne, com o consumo de carne? Bom, a gente consome muita carne. Então, imagina assim, criações bovinas tem muitos e muitos e muitos boi, muitas vacas, todos eles lá ruminando, comendo o dia inteiro, liberando um monte de gás metano na atmosfera, entendeu? Então, essa é a ligação que o pessoal associa para quem faz uma alimentação com um consumo menor de carne, para quem é vegetariano, para quem é vegano. Porque menos consumo de carne seria menos liberação de gás metano, né? Como a gente tem um monte de, quando tem a criação de bovino, muitos, que são muitos mesmo, todos eles comendo, se alimentando, fazendo toda a digestão e liberando o gás metano é bastante para a atmosfera. Além de que gasta muita água, tem várias outras questões ambientais para que hoje em dia se fale tanto para que diminua o consumo de carne. Certo? Então, vocês podem anotar o dióxido de carbono, podem anotar o gás metano, tá? Que são os dois principais que caem na avaliação. Tem mais dois, mas eu não coloquei, porque um já é proibido, o outro de uma forma muito natural, que não cai na avaliação. Então, é até mais fácil esse para vocês gravarem, que é só dois. Dióxido de carbono, queima de combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral, tá? Depois vocês podem olhar o slide de novo, que vocês fazem essa associação com essa imagem que vocês verem. Vocês conseguem ver a imagem de queima de combustíveis fósseis, o tanto que não libera na atmosfera. Aqui nesse outro slide do gás metano, tem certinho mostrando como é a digestão dos bovinos e como que eles liberam o gás metano, que é pelo arroto, de outras formas eles liberam gás metano para a atmosfera, tá? Então, esses são os dois que vocês têm que entender, né? E decorar para avaliação, tá? Outra coisa que é importante, que entra nesse assunto de efeito estufa e aquecimento global, é o protocolo de Kyoto, tá?
O Protocolo de Kyoto é um tratado internacional que tem como objetivo fazer com que os países desenvolvidos assumissem o compromisso de reduzir a emissão de gases que agravam o efeito estufa, tá? Para aliviar, né, os impactos que causam por conta do aquecimento global, tá? O Protocolo de Kyoto tem data, tem os países e tudo mais, mas vocês não precisam saber, tá? As nossas aulas de quinta-feira ao vivo, vocês sabem que são bem diretas os conteúdos da avaliação, tá? Para vocês estudarem, quiserem estudar um pouco mais a fundo, né? Vocês conseguem ver na plataforma de vocês. Aqui a gente faz um bate-papo mesmo de quinta-feira bem direto para focar no conteúdo das avaliações, tá? Então, do Protocolo de Kyoto, é importante você saber isso, que o objetivo dele é fazer com que os países desenvolvidos assumissem o compromisso de reduzir a emissão de gases que agravem o efeito estufa, certo? Entenderam? Pronto, deu para entender? Então vamos lá, ó. O efeito, o que acontece? O efeito estufa, ele é natural, que permite a existência da vida na Terra como a conhecemos, né? Já que sem ele o calor escaparia, causando esfriamento, a gente não teria como, o planeta seria inabitável, né? O problema é que esse efeito tem se intensificado bastante devido às ações humanas, né? E essa intensificação se deve principalmente à queima de combustíveis fósseis, à pecuária, né? Que eu expliquei para vocês, que tem a criação de bovinos e tudo mais, que tem como consequência o aquecimento global, certo? Eu vou colocar duas questões para vocês. Eu acho que eu vou colocar só essas duas menores, porque a outra é muito grande, não vai dar tempo da gente fazer. Ou senão eu volto nela se dá tempo. Tá bom, gente? Então, o que é importante vocês anotarem aí? Sobre isso do efeito estufa, que ele é natural, tá? É natural, porém ele vem sendo intensificado devido às ações humanas. É importante vocês saberem quais são os principais gases que aumentam, né, o efeito estufa, que causa o aquecimento global, certo? Isso é importante vocês anotarem. Então, vamos fazer um exercício. Ó, a poluição é um grave e preocupante problema urbano da atualidade. Estudiosos do assunto têm demonstrado grande preocupação a respeito das possíveis consequências do efeito estufa, que é... Então, ó, o que a questão está querendo saber da gente? Quais as possíveis consequências do efeito estufa? Ó, o excessivo aquecimento da atmosfera pelo calor irradiado pelas edificações humanas, o excessivo aquecimento da atmosfera junto à superfície devido à inversão térmica, o grande aquecimento da atmosfera provocado pelo excesso de nuvens, a elevação da temperatura atmosférica devido ao aumento de gás carbônico proveniente da queima de combustíveis. Vou dar alguns minutinhos, vou dar 2 minutinhos para vocês responderem, dá para vocês lerem. Ontem isso tira a dúvida de algumas pessoas aqui. Então, ó, a questão quer saber quais dessas alternativas são possíveis consequências do efeito estufa. Quer dizer, quais são as consequências realmente do efeito estufa. Ó, Diego, as aulas ficam salvas? Nesse mesmo link você consegue acessar essa aula, tá? A aula termina, eu salvo ela, você consegue acessar. Se não, você vai lá na secretaria do seu curso e fala: eu quero o link das aulas anteriores. Eles te passam, tá? José, tem que verificar também na secretaria do seu curso. Se você tem essa data, provavelmente já falaram para você a duração. Mas entre em contato com a secretaria do seu curso, que eles vão te passar a informação, tá bom? Eles falam certinho o horário de início e o horário de término. Você deve ter recebido um documento, né, da avaliação que tem essa informação. Dá uma olhadinha lá para ver. Se não, entre em contato com o telefone da secretaria do seu curso, que eles falam para você, tá bom? Cristiane, a avaliação você também tem que ver na secretaria do seu curso, tá? Para ver quando, como, onde.
Aí, gente, vocês acertaram tudo. É a D, tá, gente? Ó, o que é uma das consequências do efeito estufa? Elevação da temperatura atmosférica devido ao aumento de gás carbônico proveniente da queima de combustíveis, né? Dióxido de carbono, tá certo. Letra D. Acertaram, letra D. Ó, essa daqui é uma pegadinha, hein? São consequências do efeito estufa, exceto espécies vegetais e animais poderão ser extintos, derretimento de geleiras e alagamento de ilhas e regiões litorâneas, tufões, furacões, maremotos e enchentes poderão ocorrer com mais intensidade, alterações climáticas poderão influenciar positivamente na produção agrícola de vários países, aumentando a quantidade de alimentos em nosso planeta. Ó, vou colocar a resposta da anterior, hein? Vocês acertaram, tudo B. Olha lá, Rosimeire tá craque. Está craque, Rosimeire. A última, essa que eu acabei de ler, vou esperar um minutinho. Então vai, ó, são consequências do efeito estufa, exceto. Qual que é a resposta dessa? Bem, as questões da avaliação, elas são com alternativa, tá, gente? A avaliação, elas são com questões alternativas. Quando tem alguma questão dissertativa, que tem duas questões dissertativas, eu coloco na aula que é de questão, tá? Então, assistam todas as aulas, que tem uma que eu coloco lá para vocês fazerem dissertativa e depois me enviar, porque cai na avaliação. Gente, ó, lembra que eu falei para vocês que essa questão ela tem uma pegadinha? Porque, ó, vocês, a letra correta é a letra D. Letra D. Por quê? A questão toda, ó, alternativa A, alternativa B e alternativa C, todas elas são consequências do efeito estufa. Todas elas são consequências do efeito estufa. Porém, não é isso que a questão está pedindo. A questão está pedindo assim, ó, são consequências do efeito estufa, exceto. Então, ela está querendo dizer assim, ó, eu estou listando 4 alternativas com consequências do efeito estufa. Qual que não é consequência? A D, né, gente? Porque o efeito estufa, ele aumenta a temperatura na Terra, né? Então, assim, isso que tem na D de que alterações climáticas vão influenciar positivamente não é correto, né? Porque não influencia positivamente, né? Não aumenta a quantidade de alimentos em nosso planeta, né? Então, isso não é uma consequência do efeito estufa. E é isso que a questão queria saber. A questão queria saber isso mesmo. Ó, são consequências do efeito estufa, exceto, certo? Letra D, gente. Muito obrigada pela aula. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Quem ficou um pouco assim, né, não entendeu muito, assiste de novo. Vai anotando, porque você consegue pegar, tá? Cada um tem seu ritmo de aprendizagem, né? Às vezes tem que assistir 1, 2 vezes, 3 e não tem problema, né? Quanto mais assistir, melhor mesmo. Se a gente acha que pegou tudo, assistir de novo tem uma coisinha a mais. Certo? Muito obrigada. Até a próxima, tá bom? Até semana que vem, tá, gente? Vou falando com vocês aqui até terminar a aula. Suzane, não tem problema, Suzane. Você só ouviu uma vez. Assiste de novo que você vai ver que vai ficar tranquilo, tá? Depois você vê com os slides, pausa, anota, que assim,